Olá, olá, seja bem-vindo ao nosso canal Curvas do Saber. E hoje nós estaremos conversando a respeito de um tema que é a simbologia da montanha. A magia da montanha. Muitos gostam de subir montanhas, de escalar as mais altas, de meditar, estar no alto da montanha. Atrai também o religioso, o místico, até mesmo o não religioso, digamos assim, o profano, não é? Mas vejam que textos religiosos criam várias passagens relacionadas com montanhas. A mitologia antiga também cita muitos deuses que viviam nas montanhas. Então, o que representa a montanha para o ser humano? Seria a superação dos próprios limites? Seria uma aproximação do céu, uma aproximação dos deuses? Seria uma busca de elevação espiritual? Há, na verdade, uma simbologia oculta por trás disso que nós estamos falando, a montanha. Nós somos seres criadores de símbolos. Nós nos comunicamos por meio de símbolos. Por exemplo, os símbolos eles estão presentes em nossa vida de várias formas. Por exemplo, a língua, né? Seja oral, como eu estou fazendo, ou seja, a escrita, são símbolos que nós estamos utilizando. As artes, por exemplo, o teatro, a música, as pinturas, os poemas, as esculturas, enfim, nós nos comunicamos também por meio das artes. Nós estamos transmitindo alguma informação, estamos transmitindo um sentimento por meio dos gestos também. As imagens, por exemplo, imagens religiosas, mas também não religiosas. Enfim, a montanha é mais um símbolo que nós utilizamos em nossa vida. Eu estou falando do ser humano de modo geral. Agora, o que é um símbolo? Um símbolo é algo que está além daquilo que é percebido pelos nossos sentidos. É algo que transmite uma ideia e que transcende essa realidade percebida. Ou seja, simplificando, um símbolo sugere um significado diferente daquilo que nós estamos percebendo. Isto é um símbolo. Por exemplo, a balança. A balança pode ser a balança em si mesma, mas pode ser também um símbolo da justiça. A cor branca, um símbolo da paz. A cor preta, um símbolo de luto. E por aí vai. Então, nós temos muitos símbolos e muitos significados. Então, a nossa intenção aqui nesse trabalho, fazendo essa análise da montanha, não seria propriamente fazer uma análise sob o ponto de vista geográfico, mas entender a montanha como uma elevação que se destaca do restante da paisagem à sua volta e que tem sido utilizada como um símbolo representativo de religiosidade, de purificação espiritual, de sacrifício e até de desafio também. Então, a montanha tem uma importância muito grande
na vida do ser humano. Em quase todas as histórias de deuses, as montanhas aparecem como lugares de máxima concentração do divino, de um lugar mais próximo da perfeição divina, da comunhão com o sagrado. Aqui eu estou falando sob o ponto de vista religioso. Cada povo, na verdade, tem a sua maneira de entender a montanha sagrada e os seus deuses. Por exemplo, um rio que se origina numa montanha, e essa montanha ser uma montanha sagrada, esse rio pode ter um caráter sagrado também e ser considerado o elixir da vida. Então, assim sendo, o ambiente e a cultura de cada povo, eles determinam a forma de ver o sagrado. Para os místicos, por exemplo, haverá sempre uma razão, uma organização espacial proveniente do sagrado. O alto da montanha, esse alto da montanha atua como uma antena que irradia e também capta energia, seja divina ou não, e que faz uma ligação da alma com uma força superior. É sempre um processo de comunicação com uma força superior que ajudará digamos assim, na escalada da superioridade. Então, para o místico, existe um cume da montanha e um cume espiritual interior. Os dois precisam se unir e ter cuidado para que na descida esta união não se rompa, né? É claro que na descida o cume da montanha não mais vai existir, porém o cume espiritual deve permanecer vivo. Então, os nossos antepassados, eles acreditavam que o alto da montanha era a morada dos deuses e, portanto, as montanhas seriam lugares sagrados. Há religiosos que vivem vários anos nas montanhas. Para quê? A fim de aperfeiçoar a sua espiritualidade e alcançar a iluminação. No alto das montanhas, eles estarão mais perto do céu, não é isso? Mais perto dos deuses. E, quem sabe, até convivendo com os deuses. Então, nós estamos vendo devagarinho que as montanhas têm um significado muito importante para o ser humano, especialmente para os religiosos e os místicos. Mas a montanha ela pode ser entendida como sagrada fora da religião, como algo merecedor de veneração, de respeito, de desafio. Então as montanhas elas são também um sinônimo, não é, de desafio, como eu falava, de objetivos ambiciosos, de perseverança. E por isso elas aparecem em logotipos de algumas empresas de vários gêneros. Elas funcionam como gatilhos mentais, ou seja, estímulos que agem diretamente no cérebro das pessoas sem que elas percebam. São um sinônimo de desafio, de objetivos ambiciosos. Então, isso faz parte de várias marcas industriais, comerciais, que
Cada um de nós aí pode procurar e certamente irá achar empresas famosas utilizando este símbolo da montanha. O simbolismo da montanha, então, está ligado à ideia de altura e de centro também. Altura seria a questão, então, da verticalidade, a elevação, a proximidade com o céu, com a espiritualidade maior, com uma transcendência. É o encontro do céu com a terra, a morada dos deuses. Então, a altura é o objetivo dessa ascensão espiritual, que muitas vezes se faz também com algum sacrifício. Por outro lado, a montanha também significa o centro do mundo. Como assim? É o lugar da estabilidade e da pureza, em torno do qual está todo o resto do mundo, com as suas imperfeições. Eu estou na montanha, eu estou no centro do mundo. E lá embaixo está o mundo profano, com todas as suas imperfeições, com todos os seus pecados, enfim. Então, o centro do mundo representa uma fortaleza, é o símbolo da segurança, e por isso é importante estar nele, mesmo que exija, claro, algum sacrifício nessa escalada. Então, estão vendo como esse simbolismo da montanha é importante na vida do ser humano. Agora, a montanha, ela pode ser entendida como o lugar por excelência da manifestação do sagrado. Nos textos religiosos, a montanha é muito frequente, não é? Como lugar de revelações divinas, aliança com deuses, aparições de divindades, e até mesmo a questão da morte também, não é? Por exemplo, o Sermão da Montanha, que foi o discurso de Jesus para os seus adeptos, para os seus discípulos, esse sermão foi feito numa colina. Quer dizer, Jesus então teria buscado o alto para estar numa posição de comando, digamos assim, né? Para poder conversar com os seus discípulos. Também ainda no caso de Jesus, a crucificação, a morte dele, que foi no Calvário, no Gólgota, também um monte, não é? Uma montanha, enfim. O Monte Moriá é o nome que é dado para uma colina rochosa onde o rei Salomão construiu um templo para Deus, e foi onde Abraão ofereceu o seu filho a Deus. Hoje ele é ocupado pela cúpula da rocha, que é um templo islâmico, mas aí está mais um monte servindo como exemplo, não é, de algo significativo que tem contato com os deuses. Um outro exemplo, o Olimpo sempre foi a morada sagrada dos deuses gregos antigos. O Monte Fuji para os japoneses. O Monte Ararat, onde a montanha, né, onde escalou, ou encalhou, melhor dizendo, né, a Arca de Noé. Então, é mais uma montanha, né? Zeus, Apolo, as musas da mitologia greco-romana, eles habitavam montanhas. Eram lugares que eram considerados sagrados.
Maomé, enquanto meditava, ele ficou anos num monte recebendo a revelação de Deus por meio do arcanjo Gabriel. E depois então ele organizou o Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. Então, os templos religiosos, por exemplo, muitas vezes luxuosos, eles ajudam os fiéis a se sentirem no centro do mundo. É um ambiente diferente. Porque quando você está num ambiente profano é uma coisa, mas você entra num templo luxuoso, às vezes luxuosíssimo. Isso faz o fiel se sentir num ambiente sagrado, num ambiente completamente diferente, porque ali estaria, digamos assim, a perfeição, que é representada por esse luxo que nós estamos falando, pelas luzes, pelas cores, as imagens, os traços corretos, enfim, não é toda uma arquitetura que impressiona. Então, o templo também ajuda o fiel a se sentir no centro do mundo, se sentir mesmo num lugar sagrado. E a montanha faz a junção da terra com o céu. E também o fiel, o religioso, se sentir no centro do mundo. Então, sob essa ótica, nós poderíamos até imaginar que os templos religiosos, principalmente os muito luxuosos, têm essa função, né, de fazer com que o fiel, o religioso, sinta no templo religioso um símbolo da montanha, né, que nos aproxima do sagrado e nos faz sentir no centro do mundo. Então tudo isso é uma simbologia que tem uma importância muito grande para o ser humano. Então, a montanha é um lugar de contemplação, de reflexão, de retiro espiritual. Significa o isolamento do mundo profano. Significa estar perto da perfeição, da iluminação, da união mística. Nas mitologias antigas, muitos casamentos sagrados entre deuses e deusas se faziam no alto das montanhas. Eram os lugares da morada dos deuses. Então, a montanha tem essa função muito importante na vida do ser humano, principalmente do religioso. A mitologia grega, por exemplo, o Monte Parnasso, que seria o berço da humanidade, o Monte Meru na Índia, que seria o centro do mundo, o Monte Kailash no Himalaia, que também seria o centro do universo, o centro do mundo, o Monte Kilimanjaro na África, que seria a casa de Deus. Enfim, nós temos muitos, mas muitos exemplos ligando deuses às montanhas e ligando as montanhas à questão do sagrado, do sacrifício também. Na mitologia grega, por exemplo, os deuses do Olimpo, eles eram 12. Um deles até acredito que seja o mais conhecido, que é Zeus. Ele se casou com Hera também, que era uma outra deusa, mas era irmã de Zeus. Agora, Zeus era muito infiel e era muito ciumenta. A esposa dele, não é? A irmã dele, que era esposa também, a esposa de Zeus, que era Hera, o nome dela, muito ciumenta. Em alguns momentos ela chegou, conforme a mitologia,
ela chegou a se separar de Zeus e em algum momento também ela foi para as montanhas, porque ela não queria mais voltar para Zeus. E ela foi para as montanhas para viver aqueles momentos de quando ela era jovem, que eram momentos felizes. Então ela buscou a felicidade, um pouco da alegria, da paz nas montanhas. Então tudo isso faz parte da mitologia e da vida real das pessoas também. A busca da montanha tendo um significado importante para a evolução espiritual, enfim, o significado de um sacrifício, não é? Então, até no montanhismo também, esses atletas, eu diria, não é, que praticam o montanhismo, existe também uma certa questão que eu já li em vários montanhistas, um aspecto assim de uma busca também de uma espiritualidade. Mesmo que o atleta não seja um religioso, mas a espiritualidade também não precisa ser buscada só pelo religioso. Espiritualidade, quando se fala, é uma evolução do interior da pessoa, não é? Então não é necessariamente algo religioso. A busca da espiritualidade pode se fazer também no mundo profano, no mundo fora das religiões. Então, para um montanhista, a escalada é um desafio, é uma superação dos seus limites. Essa escalada exige muita concentração, muita paciência, educa a pessoa neste sentido também. Essa concentração, esse foco significa estar presente. É um exercício também espiritual, interior. É você estar focado no momento, esquecer todo o restante. Porque é no presente que a vida acontece. Então isso o montanhista também aprende. Aprende também a humildade, porque saber que naquele momento da escalada, quem está no controle é a montanha. Então isso ensina a humildade. O montanhista, o atleta, se deparar com aquela monstruosidade à sua frente e vencer esse desafio. Mas nesse momento ele tem que ser humilde, porque quem está no controle é a montanha. Então, ele tem que estar preparado também para enfrentar um certo desconforto, um certo sofrimento também. Então, tudo isso transforma a espiritualidade do montanhista. Então, em resumo, no alto da montanha estaria então a divindade, a paz, a pureza, o desafio, o sacrifício, a reflexão, o isolamento, o espaço sagrado, enfim. Procure reparar que em muitas igrejas, principalmente igrejas católicas, elas são colocadas nas cidades em colinas, geralmente assim no ponto mais alto, porque aquilo ali representa a montanha, a divindade, a proximidade com Deus, a proximidade com a divindade. Além disso, também a imponência, né? Você está no alto, você está no alto. Quem está lá por baixo é o profano. Então, muitas igrejas também têm na sua cúpula algumas pontas, não é? Isso tudo é como se fosse uma tentativa de ligação com a divindade, com o superior, não é? A entidade superior, pode-se chamar Deus como quiser. Então, era o que eu queria falar a respeito da montanha.
essa simbologia da montanha e essa importância da montanha para o ser humano. Eu aqui citei alguns exemplos, mas sugiro que você também faça alguma pesquisa nesse sentido e você irá encontrar muitos significados simbólicos aí da montanha como presente, não é? Presente na vida humana. Então, é um estudo bem interessante. Eu encerro essas reflexões por aqui, neste momento. Quem sabe, num segundo momento, faremos uma outra parte. Mas, por enquanto, eu estou satisfeito com esse trabalho. Espero que você também. Então, é isso aí. Muito obrigado pela sua presença aqui no meu canal Curvas do Saber. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, 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 tchau.